Boa noite, caríssimos. Dando continuidade à proposição inicial, entramos neste momento na terceira parte do livro Fenomenologia e Psicologia, as Teorias e Práticas de Pesquisa. A terceira parte, como assim? A primeira parte foram as grandes teorias, por isso no subtítulo As Teorias e Práticas de Pesquisa. No item 2, na segunda parte, nós tivemos algumas pesquisas relacionadas a doenças crônicas, quais sejam especificamente câncer e AIDS, não é? Na terceira parte, nós julgamos por bem trabalhar com temas que são contemporâneos. O que eu chamo de temas contemporâneos? São aqueles que vão além da questão da saúde propriamente dita, da terapia propriamente dita, do acompanhamento mais específico propriamente dito. Nesse capítulo, nesse primeiro capítulo nesta terceira parte, nós vamos ter o TCC que orientei de Mauro Negreiros Batista, Mauro Batista Negreiros, não é? Que se intitula A Dor da Perda por Acidente de Trânsito, o Discurso de Familiares. Sempre incomodou muito ao pesquisador estar em contato contínuo com acidentes de trânsito, e dentre estes acidentes de trânsito, obviamente, aqueles cuja fatalidade acabava por ocorrer. Ele sempre se incomoda, ele sempre ficava muito incomodado em como os familiares se sentem. Então, nós fomos em busca de famílias que houveram perdido um de seus membros através do acidente de trânsito. Então, percebe-se a dimensão que é a perda de alguém por uma forma tão abrupta, de modo tão grotesco muitas das vezes, porque tem um caso em que ela apenas saiu para ir ao mercado. O condutor embriagado desgovernou o carro e atingiu-a em cheio. Os familiares esperando, só veio a confirmação apenas de que ela houvera sofrido um acidente e fora a óbito. Então, vamos pensar de que poço emocional é esse que esse nicho familiar, essa configuração familiar é lançada. Lembram quando eu sempre falo que o Heidegger nos diz que nós, enquanto seres no mundo, nós somos seres lançados no mundo, jogados no mundo, sem ter a escolha do que vai nos ocorrer daqui a 5, 10, 15 minutos, por mais que tenhamos planejado? Então, é isso que ele diz com lançado no mundo, não é? É isso que ele chama a atenção de que nossa vida, ela é plena de facticidades. O que são facticidades, mais uma vez? São essas situações que ocorrem no nosso dia a dia que nos retiram desse pseudo lugar seguro que tínhamos até aquele instante. Então, vamos tentar, neste capítulo, compreender a dimensão que é, ou que foi, ou que está sendo para cada uma dessas famílias. Sim, por que famílias? Porque, além de serem várias famílias, foram entrevistados maridos, pais, mães, filhos. Então, tem todo um contexto configuracional familiar do qual nós nos apropriamos através da entrevista, não é? Para tentar compreender essa dimensão. E o que fica muito específico é o quanto os laços são vistos, são percebidos, são vivenciados, são experienciados de uma forma seguinte: eu não tive tempo
de me despedir. Similar ao que vivemos hoje, não é? Com as pessoas que morrem, vêm a óbito em decorrência do Covid. As famílias não têm como se despedir, as pessoas sequer, muitas das vezes, conseguem ir até o cemitério. Nesse caso, não. Nesse caso, o que ficou muito presente é a dor imensurável por não ter conseguido, sabe, estar junto nesse momento, por não ter conseguido, inclusive, falar algo que gostaria de ter falado. Como existe um pai que perdeu seu filho aos 57 anos, quando ele fez a entrevista, ele estava com 78 anos. E nesse momento nós vemos a questão do temporalizar, não é? Que o Heidegger fala, que é esse mergulho nessa vivência do tempo em que nós resgatamos lembranças, né, já passadas. Então, o que nós percebemos especificamente na fala desse senhor? Quando ele fala da morte do filho, pareceu-nos que tinha acabado de acontecer. A dor é tamanha que ele não consegue, 21 anos depois, se libertar ou consegue pensar na morte do filho enquanto uma fatalidade, enquanto algo que ocorreu e que ele precisaria seguir adiante. Ele seguiu, mas ele seguiu olhando a vida sob o viés da dor, sob o viés da perda, sob o viés do sofrimento. Então, percebam a pluridimensionalidade que existe em situações como essa. Nós poderíamos estar resgatando aqui, olha, o Heidegger nos fala, nós somos o ser para a morte, a certeza, a única certeza que nós temos na vida é a morte. Sim, mas exatamente por termos esta única certeza é que nós tergiversamos. É que nós, muitas das vezes, desconfiguramos a nossa própria fisionomia. Muitas das vezes, nós resolvemos tomar atitudes no intuito de afastar cada vez mais de mim essa possibilidade da morte. Lembram da música, não sei, alguns de vocês talvez não conheçam, a música do Chico Buarque, chamada Cálice, em que o refrão é: Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. De que sangue? De que vinho é esse? O vinho que é a vida, que foi considerado lá atrás por Dionísio ou Baco, como queiram, como o elixir da vida, como a própria vida. Então percebam que em situações como essa, as pessoas temem pelos outros, temem por si mesmas e temem por aquele que já partiu. Ser para a morte, única certeza, a morte, sim. Mas aí me vem uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. De quantas mortes nós falamos no nosso dia a dia? De quantas mortes nós já vivenciamos e experienciamos no nosso cotidiano, na estrada que temos caminhado? Porque a morte não é somente a física, é nisso que eu imbrico, faço a imbricação da fenomenologia heideggeriana com a psicologia. De quantas mortes as pessoas que chegam até nós em situações como essa, como eu falei, e em outras situações em que perderam seus amores, perderam seu sentido de vida, perderam-se a si mesmos no decorrer da própria história e hoje vão até nós no sentido de buscar, de alguma forma, autoencontrar-se ou compreender tudo aquilo que ocorreu com elas. Essas são as mortes que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E muitas das vezes, eu digo para vocês, nós não estamos, não seria capacitados,
mas nós não estamos, sabe, plenos para enfrentar essas várias mortes que vêm no nosso dia a dia, que poderiam ser consideradas pequenas diante da morte de um membro familiar por um acidente de trânsito. E o pesquisador, ele foi fantástico, não é? Tem um momento em que ele coloca: essas pessoas perderam o fio da existência. É como se elas tivessem perdido o próprio existir quando lhes sobrevém a morte de um ente querido. E ele se questiona, e foi um autoquestionamento: quantas das vezes nós só reclamamos, só nos queixamos, só nos deixamos levar por algumas situações, enquanto lá fora a vida pulula. Lá fora, depois da nossa janela, depois da nossa porta, a vida está plena de possibilidades.